Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com derivação implícita. Bora lá! Nessa videoaula, vamos apresentar o método da derivação implícita. Vamos ver vários exemplos usando a derivação implícita. Então vamos lá. As funções encontradas até agora podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termo de outra. Por exemplo, y igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 1, ou y igual a x vezes seno de x, ou, em geral, y igual a f de x. E nesses casos, y está isolada como uma função explícita de x. Algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente por uma relação entre x e y, tais como, em um aqui nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Observe que nós não temos uma variável isolada, né? Aqui nós temos a equação da circunferência, por exemplo. Ou em 2, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6 vezes x vezes y. Nós também não temos uma variável isolada aqui. Em alguns casos, é possível resolver tal equação isolando y como uma função explícita ou diversas funções de x. Por exemplo, se resolvermos a equação 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, isolando y, vamos obter y igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Logo, duas das funções determinadas pela equação implícita 1 são f de x igual a mais raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado e g de x igual a menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Então, uma função eu estou pegando a parte positiva e a outra a negativa. Os gráficos de f e g são o semicírculo superior e inferior do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, a parte positiva aqui é o semicírculo superior. A parte negativa é o semicírculo inferior. Não é fácil resolver, por exemplo, a equação 2, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, e escrever y explicitamente como uma função de x, à mão. Então, nesse caso, nós não vamos conseguir fazer isso facilmente. Contudo, a equação 2 é a equação de uma curva chamada folho de Descartes, mostrada na figura aqui abaixo. Então, é uma curva desse tipo, né? Esse folho de Descartes. E, implicitamente, define y como diversas funções de x. Então, quando for possível isolar aqui o y, nós vamos ter diversas funções de x. Quando dizemos que f é uma função implicitamente definida pela equação 2, queremos dizer que a equação x ao cubo mais, no lugar do y, nós temos a nossa função f de x. Então, fica x ao cubo mais f de x ao cubo igual a 6 vezes x vezes f de x. É verdadeira para todos os valores de x no domínio de f. Pessoal, uma notícia boa. Felizmente, não precisamos isolar y em termos de x para encontrar a derivada de y. Em vez disso, podemos usar o seguinte método, método de derivação implícita, que é o quê? Esse método consiste na derivação de ambos os lados da equação em relação a x. Ok. E então, na resolução da equação isolando y'. Então, quando tivermos as equações que apresentamos, por exemplo, da circunferência, do folho de Descartes, nós vamos derivar em ambos os lados em relação a x e depois nós vamos resolver a nossa equação isolando y'. Então, o método da derivação implícita é esse. Nos exemplos a seguir, suponha sempre que a equação dada determine y implicitamente como uma função derivável de x, de forma que o método da derivação implícita possa ser aplicado. Exemplo 1. Letra A. Se x² mais y² é igual a 25, encontre
a derivada de y em relação a x. Letra B, encontre uma equação da tangente ao círculo x² mais y² igual a 25 no ponto 3 e 4. Então, vamos usar o método da derivação implícita para encontrar a derivada de y em relação a x. Primeiro passo, derivar em ambos os lados a equação x² mais y² igual a 25 em relação a x. Beleza, então vou derivar esse carinha aqui todo em relação a x e vou derivar esse 25 em relação a x. Do lado esquerdo, observe que vamos ter a derivada de x² em relação a x mais a derivada de y² em relação a x. E do lado direito, a derivada de uma constante em relação a x nós sabemos que é zero. Agora uma observação, tá? A derivada de x² em relação a x, nós sabemos que é 2x. Beleza. Agora, a derivada de y² em relação a x, nós temos que tomar cuidado, pois, lembrando que y é uma função de x. E usando a regra da cadeia, temos a derivada de y² em relação a x é a derivada de y² em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. A derivada de y² em relação a y é 2y. E a derivada de y em relação a x é o que queremos encontrar. Então, essa derivada vai ficar o quê? 2y vezes dy sobre dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Vamos igualar agora a zero, né? Lembrando que a derivada da constante é zero. Agora, o próximo e último passo é isolar esse dy sobre dx, ou seja, a derivada de y em relação a x que queremos encontrar. Então, passa o 2x para o outro lado, menos 2x, depois passa o 2y dividindo, vamos ter menos x sobre y. Letra B, encontre uma equação da tangente ao círculo x² mais y² igual a 25 no ponto 3 e 4. O primeiro passo é encontrar a derivada de y em relação a x, ou seja, uma fórmula para calcular o coeficiente angular das retas tangentes ao nosso círculo. Então, isso foi feito na letra A. No ponto 3 e 4, temos que x é 3 e y é 4. Logo, dy sobre dx, a derivada de y em relação a x, que nós encontramos, era menos x sobre y. Assim, vamos ter menos 3 sobre 4. Então, esse valor é a inclinação da reta tangente no ponto 3 e 4, a curva x² mais y² igual a 25. Uma equação da tangente ao círculo em 3 e 4 é, portanto, y menos 4 igual a menos 3/4 vezes x menos 3. Isso pode ser reescrito como 3x mais 4y igual a 25. Então, encontramos aí a equação da tangente ao círculo no ponto 3 e 4. Outra solução. Resolvendo a equação x² mais y² igual a 25, obtemos y igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 menos x². Ok. O ponto 3 e 4 está sobre o semicírculo superior, y igual a raiz quadrada de 25 menos x². E assim, vamos considerar a função f de x igual a raiz quadrada de 25 menos x². Então, tranquilo. Derivando f usando a regra da cadeia, temos o seguinte. Então, vamos imaginar que esse 25 menos x² é um u. Então, temos y igual a raiz de u. Raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Então, derivando u elevado a meio, o meio passa para frente, fica u elevado a meio menos 1. Meio menos 1 dá menos meio. Beleza. E o u é quem? 25 menos x². Vezes a derivada de u em relação a x. Só que u é o nosso 25 menos x². Então, derivar esse cara em relação a x é tranquilo. A derivada de 25 é zero. A derivada de menos x² é menos 2x. Podemos reescrever nossa função e vamos ter menos x sobre raiz quadrada de 25 menos x². Pessoal, observe que encontramos a mesma derivada em relação à primeira solução. Na primeira solução, encontramos menos x sobre y. Mas quem é y? Y é raiz de 25 menos x². Continuando, né? A nossa derivada f em 3
é igual, onde tem x, vamos substituir por 3. Vamos encontrar, então, menos 3 sobre 4. A nossa inclinação da reta tangente no ponto 3 e 4 ao círculo. E como na solução anterior, uma equação da reta tangente é 3x mais 4y igual a 25. Ou seja, encontramos a mesma equação da reta tangente no ponto 3 e 4 ao círculo da anterior. Observação. A expressão dy sobre dx, ou seja, a derivada de y em relação a x na primeira solução, fornece a derivada em termos de x e y. Já a derivada de y em relação a x na segunda solução fornece a derivada em termos de x. Então, na primeira solução, encontramos esse carinha, menos x sobre y. Na segunda, encontramos esse outro carinha. Observe que eles são iguais, né? Pois o y é igual aqui, no nosso caso, né, o y era igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Então, basta substituir, nós vamos ter o mesmo carinha. Então, vamos lá. É correta, não importando qual função for determinada pela equação dada. Por exemplo, para y igual a f de x igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, temos que a derivada de y em relação a x é igual a menos x sobre y, substituindo aqui no lugar do y esse carinha, nós temos menos x sobre raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Enquanto para y igual a g de x, lembrando que a parte inferior do círculo, menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, temos a derivada de y em relação a x, que encontramos é menos x sobre y, substituindo esse y por menos raiz de 25 menos x ao quadrado, menos com menos aqui fica mais, assim vamos ter x sobre raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Exemplo 2. Encontre a derivada de y se x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Letra B. Encontre a reta tangente ao folho de Descartes, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy no ponto 3 e 3. Letra C. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Em outras palavras, né, quando a nossa derivada de y for igual a zero. Letra A. Encontre a derivada de y da seguinte equação. Então, vamos usar a derivação implícita para encontrar y'. Vamos fazer um método um pouco mais rápido usando y' aqui, tá? Solução. Primeiramente, devemos derivar ambos os lados da nossa equação em relação a x, considerando y como uma função de x e usando a regra da cadeia no termo y ao cubo e a regra do produto em 6xy. Então, vamos obter, derivando do lado esquerdo, nós temos a derivada de x ao cubo em relação a x, é tranquilo, fica 3x ao quadrado. Mas, agora, a derivada de y ao cubo, nós vamos usar a regra da cadeia. Lembrando que y é uma função de x. Então, vamos derivar o que está fora, fica 3y ao quadrado, beleza, vezes a derivada do que está dentro, que é, no caso aqui, o nosso y, fica y'. Igual, agora vamos usar a regra do produto. Nós temos duas funções aqui, o x vezes a função y, né? Lembrando que a função y é uma função de x. Então, fica a derivada de y vezes 6x mais a derivada aqui de x é 1. Então, fica 1 vezes 6 vezes y, que dá 6y. Agora, aqui no próximo passo, podemos simplificar todos os termos por 3. Beleza? No próximo passo, nós vamos isolar a variável y'. Vamos colocar tudo aqui do lado esquerdo. Colocando y' em evidência, nós temos essa seguinte equação. Y² menos 2x vezes y' igual a 2y menos x ao quadrado. Passa esse outro carinha aqui dividindo, nós encontramos y', que é igual a 2y menos x ao quadrado, dividido por y² menos 2x. Letra B. Encontre a reta tangente ao folho de Descartes no ponto 3 e 3. Então, nós já encontramos a derivada da função y. Agora, basta substituir x igual a y igual a 3, o nosso ponto, na derivada. Vamos encontrar menos 1. Então, esse menos 1 é a inclinação da reta tangente no ponto 3 e 3 ao folho de Descartes. E olhando essa figura aqui abaixo, o nosso folho de Descartes, nós temos que o valor que encontramos, menos 1, parece ser um valor razoável para a inclinação no ponto 3 e 3.
Observe que essa reta é uma reta decrescente, né? E o nosso coeficiente angular aqui é o quê? Negativo. Né? Logo, uma equação da tangente ao folha em 3 e 3 é y menos 3 igual a menos 1 vezes x menos 3, ou simplesmente, né, x mais y igual a 6. Letra C. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Então, lembrando que a reta tangente é horizontal se a derivada de y é igual a zero. Usando a expressão y' da parte A, temos que a derivada de y é igual a zero quando o numerador for igual a zero, desde que o denominador seja diferente de zero. Então, substituindo y igual a meio vezes x ao quadrado na equação da curva, obtemos. Então, aqui eu só isolei o y, né? E vamos substituir esse valor na equação da curva. Onde tem o y, nós estamos colocando meio vezes x ao quadrado. Então, vamos ter essa seguinte equação, que se simplifica para x elevado a 6 igual a 16x ao cubo. Como x é diferente de zero no primeiro quadrante, temos que x ao cubo é igual a 16. Então, simplificando aqui, né, nós encontramos que x ao cubo é igual a 16. Se 16 elevado a 1 terço é igual a 2 elevado a 4 terço, então observe, né, pessoal? O x aqui é igual a raiz cúbica 16, que pode ser escrito como 16 elevado a 1 terço. O 16 é 2 elevado a 4. Então, isso daqui pode ser escrito como 2 elevado a 4 sobre 3. Então, y igual a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a 8 terço. Observe que eu estou substituindo o x aqui, que encontramos. Nós vamos ter 2 elevado a 5 sobre 3. Assim, a tangente é horizontal em, no lugar do x, 2 elevado a 4 terços, no lugar do y, 2 elevado a 5 terços, que é aproximadamente esse número aqui, 2,5198 e 3,1748. Olhando a figura ao lado, nós temos que essa parece uma resposta razoável, né? Aqui, olhando para x, nós temos 2,5, por exemplo, aqui na metade. E em y, um pouco maior que 3, talvez 3,1. Então, parece razoável o valor que encontramos. Pessoal, para finalizar, vamos ver a importância desse método da derivação implícita. Há uma fórmula para as 3 raízes de uma equação cúbica que é semelhante à fórmula quadrática, mas muito mais complicada. Se usarmos essa fórmula ou um computador para resolver a equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, para escrever y em termos de x, vamos obter 3 funções determinadas por y igual a f de x igual a raiz cúbica desse carinha aqui todo, mais raiz cúbica desse outro carinha. E y igual a meio vezes esses carinha aqui todo. Observe que tem um mais ou menos, então vamos obter outras 2 equações. Então, observe a trabalheira que daria para isolar o y e, em seguida, para derivar esse carinha. Você pode ver que o método da derivação implícita poupa uma enorme quantidade de trabalho em casos como este. Além disso, a derivação implícita funciona de forma igualmente fácil em equações como y elevado a 5 mais 3x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 5x à quarta igual a 12, para as quais é impossível encontrar uma equação similar para y em termos de x. Então, olha que legal. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.